Estamos de volta com o programa Ação Nacional. Olha, em fevereiro, o Papa convocou uma cúpula com líderes católicos de todo o mundo para discutir os abusos. Foi um encontro de emergência devido aí ao crescimento desses crimes dentro da própria igreja. Vamos ver. A cúpula do Vaticano contra o abuso começou com uma oração ao Espírito Santo, pedindo ajuda para encontrar soluções. Depois, o superior de uma ordem religiosa recitou uma oração pedindo mais ajuda. Muitos ficaram em silêncio e não puderam pedir ajuda. Além disso, outros falaram, mas ninguém acreditou neles. Ou eles foram chamados de mentirosos e foram silenciados. Devemos reconhecer as feridas do povo e tomar medidas para que a verdade não seja suprimida e a justiça seja procurada pelos feridos. Logo depois, o Papa Francisco iniciou o encontro com um discurso breve, mas intenso. O povo santo de Deus olha para nós e espera de nós não condenações simples e desprezadas, mas medidas concretas e eficazes. Nós devemos ser concretos. Em particular, os 190 participantes, a maioria presidentes de conferências episcopais, assistiram a depoimentos em vídeo de 5 vítimas. Durante a sessão de quinta-feira, as reuniões foram dedicadas a refletir sobre a responsabilidade dos bispos nessas situações de abuso. Aí, né, padre, o que a gente estava falando no bloco anterior, as pessoas denunciam, falam, mas muitas vezes elas não são acreditadas. Agora, o senhor acha que esse é o principal problema da era aí de Francisco dentro da igreja? É um dos principais, não tem a menor dúvida. Ele tem enfrentado algumas dificuldades, como vocês sabem, e eu vou dizer assim de uma maneira bastante rasgada que o Papa ele é muito popular e o povo gosta muito dele, mas no meio clerical não. Eu devo imaginar isso. No meio clerical não. Eu posso falar isso assim sem medo de alguma represália, porque eu também não devo nada por situação nenhuma, mas dizendo abertamente, porque ele coloca justamente o dedo na ferida, né? A questão do clericalismo, por exemplo, tem muita gente que quer manter essa situação de status e de poder e tudo mais, né? Então isso não, principalmente com relação a muitas roupas, muitos panos, né? Tem muita gente que gosta de muito pano, muita roupa, mas por detrás de tudo isso esconde uma certa situação que não quer... E é sintomático isso, né? Quando você começa a mostrar através, não da sua fala, da sua vivência, da sua convivência, da sua comunhão de vida, mas através de panos que parece que mostra aquilo que eu sou. Não, eu não preciso de pano para mostrar aquilo que eu sou, né? Indumentárias e coisas assim. Que a gente vê que está acontecendo alguns abusos significativos. Bem, então, portanto, é uma das realidades pela qual ele está enfrentando e ele está levando a sério. Apesar de a gente saber que tem muitos que foram vitimados pela situação e que acha que ainda precisa mais, né? Que a atitude tem que ser ainda mais plausível, mais, enfim, exagerada talvez, né? Mas não dá, porque nós estamos lidando com pessoas que são doentes. E eu não posso pensar, por exemplo, vamos citar um exemplo bem chulo aqui. Se uma pessoa, um cleptomaníaco, que ele tem, portanto, essa doença de roubar, se ele vem para a confissão e ele diz que ele roubou, tem matéria? Existe, ele roubou. Tem consentimento? Não. Tem liberdade? Não. Então não posso tratar como pecado, é uma pessoa doente. Então, independente do perverso, dele ser uma pessoa doente, eu poderia pensar assim, ele teve uma situação, sim, mas na qual ele não pode conviver mais com a gente. Nesse sentido, colocamos na misericórdia de Deus aquilo que nós já falávamos, mas porém, ele é uma pessoa doente e como tal tem que ser tratado como doente e tirado fora. É possível entender isso que eu estou falando? Acho que não. É diferente. Porque tem certas situações, Júnior, eu não posso pensar, porque para existir o pecado tem que ter matéria, consentimento e liberdade. Isso é fundamental, porque senão tudo é pecado. O Senhor já acabou com o pecado.
E se nós continuamos a pecar, é um dom eclesial dado, portanto, às nossas comunidades, para que nós possamos nos perdoar e sentir perdoados novamente. Porque eu continuo talvez criticando um ou outro, falando coisas que não deveria falar, fico me projetando nos outros, né? Porque a gente se projeta muito nos outros. Não só a projeção, mas a identificação projetiva também, que são coisas distintas e que não deixa de ser um mecanismo de defesa da gente, que é um mecanismo de defesa do ego. Quando eu tenho um problema, eu falo dele em você, porque assim esquece de mim e olham para você. Então a gente precisa sentir um pouquinho isso hoje, né? Então, de repente, parece que tem algumas coisas que nós precisamos entender a postura hoje dessa cúpula, que não quer só colocar a pessoa na fogueira, como se fazia antigamente, né? Porque pensava que a pessoa estava possessa do diabo ou do demônio, e ela não negava. Não, era um esquizofrênico, era um doente, e como tal tem que ser tratado como tal, com medicamentos e coisas assim, que eu, como estava falando, não obstante o perverso, ele não mudar, porque a estrutura psíquica dele é de recusa, o mecanismo dele é de recusa e de clivagem. Ele tem uma clivagem do ego, quer dizer, uma separação. Eu conheço pessoas, por exemplo, que fora abusado sexualmente daquela pessoa, mas ela faz uma clivagem que até defende o abusador sexual. Se identificou com ele até de uma certa forma, ela teve um certo prazer e ela acaba defendendo apesar do problema que tem acontecido. Nossa. É engraçado isso. Chama-se clivagem do ego, né? Quer dizer, você é capaz de defender aquele que está te prejudicando. E acontece muitas vezes com mulheres que às vezes são violentadas, não só sexualmente, mas também através de casa, brigas e coisas assim, maridos que bebem, espancam, violência, e elas não se separam dele. Elas têm necessidade de manter o vínculo. Elas... tudo bem, elas vão lá na delegacia da mulher, criam uma série de situações, mas daqui a pouco está tudo junto novamente. Uma clivagem do ego. Nossa. Isso acontece muito no perverso, que também é um outro mecanismo. Por isso que eu estava falando, a recusa está dentro dessa clivagem, porque ele sabe que ele está infringindo certas normas, mas ele recusa. Ao mesmo tempo que ele tem uma pequena consciência da situação, diríamos assim, e até capaz de articular, né? No outro dia nós vimos aí num vídeo que corria no WhatsApp de um padre que parece que pregava contra a homossexualidade, isso, e xingando e falando, e depois pegaram esse padre num banheiro público, né? Então, de repente, ele estava falando, usando o mecanismo de defesa do ego para esquecerem dele e fixarem outras pessoas, mas no fundo era o que ele devia. É o que eu devia. Então, isso é muito perigoso também. Padre, bom, diante dessa cúpula, inclusive, até que a gente viu aí na abertura, né, foi feito todo o trabalho e alguns pontos, né, o Papa discutiu isso no final. Se eu não me engano, acho que são 21 pontos, né, isso. 21 itens aí que tem que ser intensificado dentro da igreja. A gente gostaria de falar um pouquinho sobre isso. O senhor tem esses relatos aí? Eu até compilei para a gente poder tê-los. O primeiro ponto que ele coloca justamente é que se faça um vademecum, né? Elaborar um vademecum prático no qual estejam especificados os passos a serem dados pelas autoridades em todos os momentos-chave da emergência de um caso. Quer dizer, um vademecum algo que vai guiar de uma maneira objetiva as dioceses para como que nós vamos, quais são os passos que nós daremos para que realmente possa... como que trabalharemos as questões de pessoas que foram abusadas sexualmente, que depois tem outros passos aqui que eles vão pensar em organizar, que é o segundo ponto aqui, olha, organizar equipes de escuta, formado por pessoas preparadas e especializadas, onde será feito um primeiro discernimento dos casos das pressupostas vítimas. Saber ouvir essa pessoa que está com a ferida, com o trauma. Mais uma vez lembrando, o trauma é uma ferida, que agora abriu-se no emocional. E nós temos que curar essa ferida, Júnior. Temos que curar. Eu estava lendo ontem uma pessoa que foi bulinada sexualmente numa festa de aniversário, ele tinha 18 anos, e ele reprimiu aquilo de uma certa forma, depois ele encontrou no trem com aquela pessoa, aquilo ele não conseguia nem falar, criou uma situação para ele que ele acabou ficando totalmente paralisado diante da situação.
porque isso gera uma situação que manifesta no sintoma. Talvez aquilo que diz o Lacan, quando eu não falo, eu faço sintoma. Pode perceber, às vezes você vai no médico, você fala assim, e o médico pergunta, o que você tem, Júnior? Eu sinto uma dor aqui, mas você não consegue exprimir. E quando você não consegue exprimir, você está fazendo sintoma o tempo todo. Agora, quando você articula que aquilo que é uma das chaves da psicanálise, que é a associação livre de ideias, você falar, porque falar provoca uma catarse, né? Você está ligando uma representação a um afeto. Então, e se a representação, seja inconsciente ou consciente, não estiver ligada a um afeto verdadeiro, você vai sofrer muito, né? Então, se eu chego e falo algo para você e você não tem representação dentro de você, você traz uma angústia muito grande. Mas se tem uma representação e está ligado a um afeto, o quanto de energia que você gasta na situação é pequeniníssima, porque é algo que está solucionado dentro de você. E como tem coisas que não estão solucionadas, por exemplo, que nem um esquizofrênico, ele vê alguém, eu tenho uma esquizofrênica na paróquia, que um dia ela falou assim, está vendo aquela pessoa ali na esquina? Ela está me esperando. E ela está esperando você por quê? Porque ela quer judiar de mim. Mas isso era fruto da cabeça dela. A representação não era verdadeira, não estava ligado a um afeto verdadeiro, não tinha um fio lógico. Então, ela estava sofrendo uma angústia muito grande, fruto de um psiquismo totalmente doentio. Então, as normas portanto, esses 21 pontos, eles são bastante abrangentes. Na parte dos abusos sexuais, parece que você me falou em 8 aí, né? Que parece Sim, existem 8 pontos, né, contra o abuso sexual, mas na verdade se expande para outros. Eu acho que o leque vai se tornando maior. Mas deixando bem claro isso, né? Esse sujeito pode ser perdoado, como deve ser perdoado, mas porém não pode pertencer mais à instituição. Tem que ser tirado. Por isso que um dos pontos aqui o ponto 16, que vai dizer, olha, introduzir regras referentes aos seminaristas e candidatos ao sacerdócio ou à vida religiosa. Para os mesmos introduzir programas de formação inicial e permanente para consolidar sua maturidade humana, espiritual e psicossocial, assim como suas relações interpessoais e seus comportamentos. E submeter esses candidatos, portanto, a uma avaliação psicológica, por parte de especialistas qualificados e credenciados. Nós temos hoje a mediação da ciência. E o saudoso Papa Paulo VI já dizia, não se faz teologia sem a mediação da ciência. Isso é fundamental. Bom, esse é o Programa Ação Nacional, a gente precisa ir para um rápido intervalo e voltamos já.